Olá, bem-vindos ao meu canal, SL's Channel. Olá, gente querida que sintoniza comigo e com o meu canal e com os conteúdos que eu compartilho com vocês. Sempre no intuito de trazer um pouco mais de estímulo para que as pessoas invistam em autoconhecimento. Eu hoje quero comentar uma parte do meu livro que eu publiquei quando eu escrevi o pensamento como ponto de partida, que coloca uma experiência do fisiologista inglês, isso na década de 50, 60, Rupert Sheldrake, que fala da teoria dos campos morfogenéticos ou ressonância mórfica. Eu acho que é um assunto bem importante, a gente fala muito atualmente em elevar a vibração, melhorar a nossa frequência para que o todo melhore. Porque as coisas elas não são neutras, à medida que se cria um núcleo de mais pessoas vibrando numa determinada frequência, vai haver meio que um salto quântico, digamos assim, dessa consciência. Quando Sheldrake relata esse fenômeno, né, que já foi na década de 50, é uma experiência que foi feita, então é uma coisa prática para se pensar sobre esse fenômeno. Eu vou ler essa historinha para vocês que eu creio que muitas pessoas, a maioria deve conhecer, algumas talvez tenham visto, mas não se lembram, e talvez algumas não tenham se deparado com essa abordagem, né, desse fisiologista. Chama-se o fenômeno do centésimo macaco. É uma coisa bem conhecida atualmente dentro da epigenética, se vê muito essa questão. O quanto um grupo com uma determinada frequência pode modificar todo o grupo daquela espécie, daquela, digamos assim, aqui no caso foram os macacos, mas estamos aqui falando de nós humanos. O fenômeno do centésimo macaco. O macaco japonês, ou macaca fuscata, vem sendo observado há mais de 30 anos em estado natural. Em 1952, os cientistas jogaram batatas doces cruas nas praias da ilha de Koshima para os macacos. Eles apreciaram o sabor das batatas doces, mas acharam desagradável o da areia que pegou nas batatas lá na praia. Uma fêmea de 1 ano e meio, chamada Imo, descobriu que lavar as batatas num rio próximo resolvia o problema e ensinou o truque à sua mãe. Seus companheiros também aprenderam a novidade e a ensinaram as respectivas mães. Começa geralmente pelos mais jovens, né, que sacam as coisas muito antes, às vezes dos mais velhos, que já estão com a mente bem condicionada e com menos probabilidade de sair de uma crença meio arraigada. Interessante esse fato. Bom, continuando. Aos olhos dos cientistas, essa inovação cultural foi gradualmente assimilada por vários macacos. Entre 1952 e 1958, os macacos jovens aprenderam a lavar a areia das batatas doces para torná-las mais gostosas. Só os adultos que imitaram os filhos aprenderam esse avanço social. Outros adultos continuaram comendo batata doce com areia. Bem interessante isso, né? Podemos trazer isso para o nosso mundo aqui. Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre isso. Foi então que aconteceu uma coisa surpreendente. No outono de 1958, na ilha de Koshima, alguns macacos, não se sabe ao certo quantos, lavavam suas batatas doces. Vamos supor que um dia ao nascer do sol,
99 macacos da ilha de Koshima já tivessem aprendido a lavar as batatas doces. Vamos continuar supondo que ainda nessa manhã um 100º macaco tivesse feito uso dessa prática. Então aconteceu. Nessa tarde, quase todo o bando já lavava as batatas doces antes de comer. O acréscimo de energia desse 100º macaco rompeu de alguma forma uma barreira ideológica. Mas veja só, os cientistas observaram uma coisa deveras surpreendente. O hábito de lavar as batatas doces havia atravessado o mar. Bandos de macacos de outras ilhas, além dos grupos do continente em Takajima, bom, é um nome japonês aqui, também começaram a lavar suas batatas doces. Assim, quando um certo número crítico atinge a consciência, essa nova consciência pode ser comunicada de uma mente a outra. O número exato pode variar, mas o fenômeno do 100º macaco significa que quando só um número limitado de pessoas conhece um caminho novo, ele permanece como patrimônio da consciência dessas pessoas. Mas há um ponto em que, se mais pessoas se sintonizam com a nova percepção, o campo se alarga de modo que essa percepção é captada por quase todos. Você pode ser o 100º macaco ou ser humano a mudar o panorama da consciência mundial. Isso foi publicado no livro retirado do livro do Sheldrake em 1980. Então eu acho de suma importância esse relato, ele traz muitas reflexões para nós, muitas. E como é fim de semana, eu acho interessante para quem busca conhecimento e quer entender mais os fenômenos que estão por trás do nosso pensamento, como tudo funciona, que o poder vem de dentro através do nosso pensamento, que fora é apenas efeito. Quem está na busca de ampliar sua consciência, eu acho que provavelmente já conheça essa história, mas relembre ela, releia ela. A importância, a profundidade que tem por trás desse relato. A gente está numa era crítica de grandes mudanças de paradigma, de planeta, de tudo. Então, quanto mais pessoas souberem como as leis do universo operam, como a mente opera, o quanto o pensamento é importante para criar a realidade que vai se manifestar fora, mais rapidamente nós vamos conseguir criar ou co-criar uma realidade melhor para todos nós. Então, a importância atual de compartilhar o saber de cada um vai estar num degrau e vai estar preparado para uma determinada informação. Eu passo para vocês o que eu aprendi até hoje. Eu sei que tem gente que tem um conhecimento muito maior, muito mais amplo que o meu, e em algum momento eu também chegarei lá, mas nesse momento, esse é o meu entendimento e eu sei que vai atingir uma determinada camada de pessoas que estão preparadas para esse tipo de conhecimento, porque a gente tem que estar preparado para determinados conhecimentos que vêm para nós, senão eles vão passar batido, porque eles não vão fazer sentido para nós. Mas aquilo que nós sabemos, a importância de nós compartilhar com os outros, quem sabe a gente é o 100º ser humano, né, parafraseando a história da macaca, ou dos macacos,
o quanto um ato repetido por muitas pessoas, no caso um pensamento repetido por muitas pessoas, uma frequência mais elevada de pensamento, focando em coisas positivas, em coisas curativas, em transcender os limites, em transcender aquilo que não está bom para nós, a importância de cada um se melhorar e conseguir fazer esse salto que vai ajudar a fazer um salto maior para todo o grupo. Então eu queria deixar hoje essa reflexão para nós, que eu também tenho que pensar nela, a importância disso, e cada vez mais nós conseguirmos compartilhar o nosso pequeno saber dentro de um, digamos assim, dentro de um contexto onde a gente tem condições de compartilhar isso. Eu criei, no caso, esse canal, Ethel's Channel, né? É o meu canal de Ethel. Tem o meu Instagram, que é o Quintessência by Ethel. E tenho uns podcasts que por hora estão inativos, mas tem os meus livros também, né? Estou concluindo uma sequência desse livro, Pensamento como Ponto de Partida, que eu já comentei num outro vídeo, que vai se chamar Além do Pensamento. E, bom, gente, é isso. Eu gostaria que vocês dessem um feedback do que vocês acharam, se vocês já têm conhecimento dessa história, se vocês a praticam. Essa interação eu acho importante, né? Então eu conto com o compartilhar de vocês também, né? O curtir o conteúdo para que chegue a mais pessoas e o compartilhar e comentem para a gente criar um pequeno diálogo em torno desses assuntos para que eles possam se propagar mais. Certo, gente? Um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro. Fiquem bem. Tchau.